Boa noite, bem-vindo aqui mais um Papeando com o Carlão pela nossa TV Cultura Litoral. E hoje eu trago aqui um papo muito interessante. Eu trago o terapeuta, o Jal, e a gente vai falar sobre vários assuntos, né? E que estão ligados com a parte da sexologia. Então, Jal, seja muito bem-vindo. Vou até levantar aqui para receber o meu brother Jal, o cara que me ajuda dia e noite e dia. Seja muito bem-vindo. Por favor, Jal. Hoje a gente tá sem a Deia, né, cara? Hoje a gente tá sem a Deia. Não sei o que você aconteceu. Não dá, né, cara? A Deia, sem a Deia fica difícil, Você dispensou, né, a Deia, Dispensei nada. Eu adoro a sua esposa. Eu acho ela fantástica. A simpatia, a beleza demais, da Deia vai fazer falta no vídeo aqui. Vai, mas aí eu vou fazer um só com a Deia. Porque hoje ficar Jal e depois ficar só a Deia. Jal, me fala uma coisa. O assunto, falar sobre sexo, a gente tem que ter, às vezes, um certo cuidado, né, do jeito que fala e tal. Mas você leva isso de boa. Você e a Deia levam isso de boa. Começou como isso? Cara, a gente está há 4 anos na internet. Começou a Deia falando para mim sobre ginástica íntima, sobre pompoarismo. Quando a Deia começou... A Deia é físio, né? Fisioterapeuta pélvico. Como a Deia começou a falar sobre isso, eu falei, Deia, eu tô com 33 anos e eu nunca vi falar sobre que você precisa fortalecer a região pélvica, que você precisa fortalecer a vulva, que você precisa fortalecer o pênis, né? Dar mais potência e você ter mais qualidade. E aí quando eu olhei para a Deia, já trabalhava com Facebook, internet. Sim. Você estava no Viver em Santos. Viver em Santos. Aí eu falei, cara, a gente consegue fazer conteúdo aqui e ganhar o Brasil. Até falei na época, eu brinquei, né? O mundo precisa conhecer você. E hoje a gente foi visto por mais de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão? A gente está com 3 milhões de seguidores na internet, nas YouTube, Instagram, Facebook, né? Nas 3 plataformas. E trabalhando todo dia com 3, 4 conteúdos, virou uma mídia. Virou uma mídia. A televisão da Ijal. E lá tem alguns programas lá. Já tem alguma coisa que você faz. E tem também uns produtos que a gente vai falar também. Eu me lembro de fazer com você alguns vídeos, né, que a gente falou sobre exames que eram feitos, tal, quantidade de hormônios que a pessoa possa vir a ter ou não. E eu lembro que entrava gente do Brasil inteiro, né, João? Inteiro. Tem seguidores em mais de 60 países hoje assistindo da Ijal, cara. É muita coisa. E como cresceu isso, né? Cresceu. Na pandemia foi assim um boomzão, né? O negócio cresceu muito, né? Cresceu demais, cara. E a gente está muito feliz com o crescimento. E aí as coisas foram acontecendo, Vai né? acontecendo. E aí eu fui ampliando, da Ijal virou um negócio também, né? Virou o meu ganha-pão de alguma forma. E você acaba tendo vários produtos também, né? Nesse período eu estudei, aí eu fiz psicanálise, me tornei terapeuta, estou fazendo sexologia, para além das coisas de marketing que a gente vai aprendendo ao longo da internet nesses últimos 4 anos, cara. Assim. Já, e assim, pergunta você recebe o dia inteiro, como é que funciona isso? Pergunta mais de homem, mulher? 82% do público é mulher, com dificuldade de ser ouvida pelo marido. E mulheres com dificuldade de ter orgasmo. Então, essas são as perguntas que eu mais recebo. A gente recebe, em média, nas 3 plataformas, umas 3 mil mensagens por dia, Carlão. É muita coisa. Por dia? Por dia. Que absurdo, lógico que eu não leio toda e tal. Tem um time que trabalha comigo, mas o que fez realmente eu escalar na internet foi ouvir essas pessoas. Eu não imaginava que uma mulher ia ficar 25, 30 anos num casamento. Vai editar? Vai? Eu não imaginava que uma mulher vai ficar 25, 30 anos num casamento sem ter orgasmo. E tem isso? E tem muito isso, não é? Não tem isso, tem muito isso. Eu nunca imaginei que um homem não pudesse fazer um sexo oral na mulher. E a falha de quem é, João? É dela, é dele? De onde vem essa falha? Essa falha... Você acha que falta educação sexual? Muito. Nas escolas, assim que eu falo para você, uma educação sexual de verdade, que instrua, sem ser tendência, sem tendência alguma. Porque hoje, quando a gente fala de casal, já é homem com mulher, é mulher com mulher, é homem com homem, a gente tem que respeitar toda a forma de casal. Mas eu acho que falta uma base sexual nas escolas. Você não acha? Muito. Primeiro, eu acho que falta na família. Na família. Eu tenho uma filha de 15 anos, né, e um garoto de 20. Lá em casa... E a mãe que nascer... E minha mãe participa, inclusive agora ela está passando os dias lá em casa, ela faz as lives comigo, a galera adora, né? Eu aprendi com a minha mãe muita coisa, porque com 13 anos a gente falava abertamente sobre sexualidade. E uma coisa que a gente precisa entender, Carlão,
Sexo não é sexualidade. Exatamente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exato. E aí os filhos já começam a fazer perguntas, já começam a tentar querer conversar com os pais, mas os pais, o que é que eles fazem? Eles escondem para debaixo do tapete. Aí você chega na vida adulta, você não sabe nada, não aprendeu com ninguém, vai aprender com quem? Então, pornografia. Exatamente. Ou então vai aprender com alguém que tem uma certa tendência. Eu tenho uma filha de 12 anos e tenho um filho de 10. Sim. O assunto é na mesa mesmo. Olha, pai, eu fiquei sabendo disso. Pai, é verdade isso? É verdade e tal. E eu faço isso. Esses dias eu vi um vídeo na internet que tinha um elefante. O elefante tem um membro, um pênis grandão, né? Grandão. Parecia 5 pernas. Aí o pai perguntou assim, o filho perguntou, pai, no safari, brasileiro. Sim. Pai, e o elefante tem 5 pernas? Aí o pai falou, tem, filho, o elefante tem 5 pernas. Aí imagina esse garoto na escola, no dia seguinte, foi no safari com meu pai e viu um elefante de 5 pernas. Ele vai ser muito zoado, aí vão dizer que tem bullying. O cara teve a oportunidade de falar, filho, é o seguinte, como o elefante, você e eu, ele tem um piu-piu que faz xixi, né? Ele tem um membrozinho igual. Então ali não é 5 pernas. Então você perde a oportunidade, Carlão, de dar essa educação sexual. Tá tomando banho com o filho, com a filha, já vai explicando ali, já vai dizendo o que é, o que não é, entende? Não dá pra deixar. E não é assim difícil você falar para uma moça de 35 anos, 40 anos, para um cara de 40 anos, instruir ele sexualmente? Não é estranho, Jal? Muito louco, né? Eu tô com a agenda lotada. Sim. De pessoas de 36 a 40 a 72 anos, mulher. Eu atendo uma senhora de 72 anos que até então não tinha tido um orgasmo e começou a namorar, viúva. E agora ela conseguiu o orgasmo. Ela queria alcançar o orgasmo. Atendo homens de 41 anos, que é a esposa que me procura. Olha só, ele é o único homem na minha vida. Ele não tem experiência, ele não sabe conduzir nesses 30 anos que a gente está junto, nesses 20 anos que a gente... Você nos ajuda. É desse jeito. É legal isso, Jal. É desse jeito. Muito legal, porque assim, quando você tem a parte fisiológica, né? Vamos entrar nesse papo, que não tem como a gente fugir, mas quando você tem a parte fisiológica sexual funcionando, a cabeça ajuda muito, a tua vida muda, né? Então assim, você imagina uma pessoa de 60 anos, de 50 anos que nunca gozou, claro. É estranho, né? A gente pode falar isso porque é o termo certo, né? A gente quer que o pessoal aí em casa entenda muito bem. E tem aquela velha lenda, né? Onde o cara, ele se satisfaz e a mulher acaba ficando de lado. Ainda existe isso ou não? Não existe por demais, porque o tempo do homem, ele é espontâneo. O homem fica rápido, ereto, rapidamente. A mulher, ela tem um tempo que se chama um desejo responsivo. Ela precisa de, no mínimo, ali 15 minutos de carícias, de afeto, fora todo um cuidado fora da cama. Antes até. Ah, mas, cara, minha mulher não era assim porque ela estava apaixonada, ela estava com os hormônios todos diferentes, a dopamina é diferente, então... os hormônios femininos, a gente sabe que na vida altera. No mesmo mês já muda muito. Já muda muito. A mulher tem 4, 5 fases no mesmo mês. Você imagina com 20 anos como é que tá e com 60 como é que tá. E aí o que acontece? Por não ter educação sexual, Carlão, o que aconteceu com a gente? A gente não soube lidar com o nosso desejo espontâneo. A gente fica ereto, o que a gente quer fazer? Na hora, né? Quer montar, quer penetrar. E esse não é um caminho saudável nem para o homem, porque muitos homens vão ficando precoces. Sim. Eles não conseguem entender nem a sua própria resposta sexual e nem a resposta sexual da parceira. Não, exatamente. Então ele não respeita esse tempo ali no mínimo de 15 minutos de carícias preliminares. Sim. Fora isso, entender como dar gatilhos para conduzir essa mulher para a cama. Muitas vezes eu pergunto para o cara nos meus atendimentos, como é que você conduz uma mulher para a cama? Sabe o cara me fala? Não tenho nem Alguns falam, não sei, outros falam assim, a gente deita, eu encosto atrás dela, já começa a ficar duro, passa um carinho aqui e... Já foi. Já foi. Cara, essa mulher vai ter orgasmo quando? Nunca. Hã? Então a gente precisa de educação sexual ou não? Nenhuma precisa, eu acho que sim. Entende? Se você entender mais sobre a resposta feminina, você vai dar muito mais atenção, você vai começar a conduzir, me espera na cama.
Aí você chega lá, tira a roupa, conversa, Sim. fala sobre as belezas que você está vendo, brinca. O fato de brincar na cama, de ter humor na cama, ajuda muito. Brinca de forma séria também. Séria, exatamente. Olha só, estou vendo uma beleza aqui, que formosura, que coisa linda. Hoje você está maravilhosa, hoje mostra, você está... Agora, se chegar direto, com o desejo espontâneo, e tem uma coisa, tá, Carlão, que ninguém fala, que é importante demais. Quanto mais ansioso, quanto mais ereto você fica no tempo das preliminares, se você não consegue controlar isso, o que acontece? A tua glande, ela vai ficando com aquele líquido pré-ejaculatório. Certo. E ela vai ficando sensível demais. Totalmente. Na hora que você encostar... Já era. Por quê? Porque o cara não se controlou no beijo, nas preliminares. Ele está focado só na penetração. E ele fica muito ansioso. Aí ele brocha uma vez. Isso. É precoce 2 vezes. Ele começa a não procurar mulher. Não procurar mulher. E sabe qual que é o lugar de segurança da mulher? Qual? Desse cara? Aonde? Na pornografia. Exatamente. Ele fica sozinho, ninguém incomoda, ninguém reclama. E funciona o cara ver pornografia toda hora? Não funciona. Você acha que isso aí é assim um gatilho que ele pode usar sempre? Eu acho que não. Não, a maioria dos caras que eu pego no meu consultório, é importante falar isso, ou ele tem uma ejaculação retrógrada, Sim. Ele não consegue, porque ele pegou um costume só naquela pressão, Sim. só naquela posição. E vendo alguma coisa. E vendo. Estimula uma coisa tal. não, né? Ele começa com filme Sim, sim. De um casal, depois com Ele swing, vai piorando, depois isso, com isso. 200. Isso. Aí ele precisa de mais. E a mão aqui, ó, Sim. na mesma pulsão, na mesma pegada. Quando ele vai penetrar numa vagina, você acha que tem essa mesma pressão? Lógico. É muita. Aí não goza. Aí não, os caras isso. têm que sair da mulher para ir bater uma para poder, Sim. para poder gozar. E aí a gente sabe que o sexo não se torna saudável. Apesar que num casal, desculpa, quando surge aquela frase, hoje a gente tem que fazer sexo, o hoje a gente tem que fazer sexo é meio estranho. Tem casal que até marca o dia, né? Vai ser tal dia, tal hora. Não é melhor mandar uma mensagem assim, ó, tô no trabalho aqui, tô pensando em você, Isso. tô com saudade de você. Vamos fazer uma surpresinha. Vamos criar um ambiente isso. hoje, vamos tomar um banho junto. Isso, não o é melhor? Contato, né, Jal? Exato. O contato. Vamos sair para jantar. Isso aí, né? O contato. Por mais que você tenha filhos, não esqueça que você cria os filhos para o mundo. Exato. Você tem que curtir a tua esposa, você tem que estar com o teu marido, você tem que ter um tempo ali para o casal. Exato. Se dá uma coisa míngua. Exatamente. Ou então vai no prostíbulo, ou então vai sozinho, e não existe o tal de sexo saudável sozinho, né, Jal? E o que acontece nesse caso que você está falando, que é muito importante, é que as pessoas vão perdendo a intimidade. Isso, perdeu a intimidade. O erotismo, e aí eles ficam familiar demais, ficam família. Amigo, né? Amigo, friendzone. Isso aí. Ficam dois amigos dentro de casa. Como é que esse casal vai ser feliz na cama? Não tem como, né, Carlos? Inclusive até aquela pegada do sex appeal, que a ideia fala muito, né? Tem que ter aquele sex appeal. Já pensou todo dia a tua esposa com o pijama do Simpson? É meio estranho, Do entendeu? Mickey. Isso, do Mickey. Então Da eu falei, eu vou Minnie. dormir hoje com a princesa. É estranho isso. É estranho. Tem que ter aquela pegada, tem que ter a safadeza no meio, sim. Tem que ter aquela coisa do, sabe, aquele... Senão a coisa não roda e ela mingua. E aí vai ficando distante. E para voltar de novo, já é trabalhoso. Principalmente depois que a mulher tem filhos, né? Muitas vezes ela fica na maternidade, não sai mais. O marido também, às vezes, não ajuda essa mulher a sair da maternidade. Começa só a enxergar essa mulher como mãe dos filhos dele. Sim. E não tira de lá e o casal fica lá. Ela é a mãe dos meus filhos. E será que eu vou fazer com ela a safadeza que eu tenho vontade, porque ela se tornou a mãe dos meus filhos? Exato. Você entende a situação que fica? Fica meio estranho. Tem mulher que nasceu para ser mãe, né, cara? Claro. Então, assim, mas ela não pode esquecer o lado do homem, o lado sex appeal, o lado do casal, entendeu? Hoje eu fiz uma live com a minha mãe e as pessoas, pô, você fala abertamente que eu sou mãe. Eu falei, eu sei cara, que você... minha mãe é uma mãe, mas antes de ser mãe ela é o quê? Uma mulher. Lógico. Ela tem 78 anos, Sim. ela usa uns brinquedinhos, Isso. uns acessórios, ela brinca. Minha mãe é mulher antes de ser minha mãe, então eu respeito Lógico. a sexualidade da minha mãe. E até o jeito com que você fala, Claro. enfim. Já tocou aqui no assunto brinquedinho. Eu vou chamar os nossos intervalos, a gente volta já já com várias surpresas para você. Aqui o papo delicioso com meu amigo Jal. Valeu, gente.